Oi gente, nesse vídeo eu vou falar sobre o que não fazer numa embalagem. É bem comum durante o processo criativo a gente ver sugestões do cliente querendo colocar claims ou textos que podem induzir o consumidor ao erro. E é importante a gente ficar atento a esses detalhes, porque essas informações podem realmente acarretar em problemas lá na gôndola, fazendo com que o consumidor compre um produto enganado, né? Achando que é uma coisa e na verdade está levando outra. E para alertar os designers, né? Afinal de contas a gente também faz parte do processo como um todo, também a nossa função é ficar atento a esses detalhes, eu trouxe nesse vídeo os 7 erros mais comuns que acabam acarretando nessas informações falsas, mesmo que seja sem querer, mas que acabam acarretando aí a induzir ao erro ao consumidor. O item 1 que eu trouxe aqui são os claims sem provas. Isso acontece quando são colocadas informações no rótulo que não são apoiadas por selos verídicos, selos reais. Às vezes são selos ali inventados pelo cliente. Então acontece muito do cliente querer mostrar que o produto tem propriedades medicinais, mas ele não tem nada que comprove aquilo. E aí às vezes ele acaba sugerindo um selo, uma espécie de carimbo, que acaba induzindo o consumidor ao erro. É importante você ter provas, né? O cliente ter provas de tudo aquilo que ele está alegando na embalagem. Lá na Anvisa, a gente encontra o termo que eles explicam sobre isso. Não atribuir efeitos ou propriedades que não possam ser demonstradas. No caso de alimentos, indicar que um alimento possui propriedades medicinais ou terapêuticas. Ou até indicar o consumo como estimulante que melhora a saúde, para evitar doenças ou ação curativa. O segundo erro mais comum são claims sem definição. Acontece quando um produto possui poucas informações ou informações muito generalistas, que acabam confundindo o consumidor. É o caso de produtos naturais, né? Você coloca lá um claim escrito natural. Mas o que quer dizer natural para você, né? O que quer dizer natural para mim ou para qualquer outra pessoa? Eu tenho um exemplo meio engraçado aqui, mas o mercúrio e o urânio são naturais e eles não fazem bem para a saúde. Outro erro mais comum são os selos falsos. Acontece bastante utilizar ali, principalmente embalagens que vão ser recicladas ou que tem uso de papel. A gente quer, às vezes, passar uma ideia mais conceitual e sustentável, acabar utilizando conceitos como amigo da natureza, ou cuidado com o meio ambiente, isso também acaba induzindo o consumidor ao erro. Porque, de fato, você está fazendo algo, né? Esse cliente está fazendo algo realmente impactante para o meio ambiente, ou só pelo fato dele usar uma embalagem de papel, ele já acha que está favorecendo ali para reciclagem. Tem que tomar cuidado com esses selos inventados, esses selos falsos, porque existem certificadoras, né, como a Logística Reversa, que fazem a comprovação de fato se essas embalagens estão sendo recicladas ou não. O quarto erro mais comum é destacar claims sem relevância. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente tem uma embalagem de leite, por exemplo, não é o certo você indicar que contém cálcio. Cálcio já é uma característica inerente do leite. Assim como não contém colesterol, ele já é uma característica dos óleos vegetais. E aí você está se apropriando de um termo que já existe, o cliente não adicionou essa característica ao produto. Claro que nem sempre a gente vai ter conhecimento de tudo que a gente está criando da embalagem, né? Mas alguns itens a gente já consegue perceber ou até perguntar para o cliente: o que é esse elemento? Isso aqui representa algo que já está inerente ao produto? A gente também tem que fazer parte e pensar também a respeito. Porque induzir o consumidor ao erro é antiético, né? A gente não pode deixar passar ou fechar os olhos para situações como essas. O quinto erro mais comum é mentir por dedução. O que eu quero dizer com isso? A gente às vezes tem uma embalagem e a gente sabe que ômega 3 faz bem ao coração, mas não tem nada para comprovar aquilo. Mentir por dedução é exatamente isso. A gente está deduzindo que tal produto faz bem ao corpo ou faz bem à mente, mas a gente não tem realmente nenhum artigo científico, nenhum engenheiro químico que está assinando aquela peça, que está comprovando aquela eficácia. A gente sempre tem que indagar o cliente e avisar que se ele realmente não tiver as comprovações de que aquele produto faz bem ao coração, que a gente não pode usar esse claim na embalagem. Isso aconteceu bem recente com as embalagens da Nesfit. O que eles tinham na embalagem era aroma de mel, mas eles mostraram como, de uma forma, né, através dos elementos gráficos, como se tivesse realmente mel ali, em uma grande quantidade. Então a gente não pode pesar a mão em itens que a gente sabe que na verdade são superficiais ou que tem uma quantidade muito mínima. A gente tem que ficar atento ali na hora de produzir as embalagens, as imagens de itens que realmente vão fazer o impacto
para o consumidor. Então, se ele tem gotas de chocolate, se ele realmente tiver gotas de chocolate, aí sim, você explora as gotas no cookie ou seja em qualquer outro produto. Agora, se nesse caso ele só tinha aroma mel, ele poderia pesar um pouco menos a mão na quantidade de mel utilizado na ilustração dessa embalagem. O sexto erro mais comum são embalagens fora do idioma do país. Uma das regras principais da Anvisa é que as embalagens elas precisam estar no idioma oficial do país. Então, no caso aqui do Brasil, ela tem que estar em português, as informações obrigatórias. E é bem comum você acabar vendo produtos importados com aquelas etiquetas brancas por cima da tabela nutricional ou da informação de ingredientes, porque aí ela consegue traduzir sem ter que reimprimir todos os rótulos. Essa opção é permitida pela Anvisa. Agora, para finalizar, o sétimo e último erro mais comum que eu separei aqui para esse vídeo de hoje é a denominação de lugar. A Anvisa fala que você não pode se apropriar de lugares que você não está de fato produzindo aquele produto. Como assim? Pera lá. Quando a gente tem um queijo tipo Minas Frescal, você já percebeu que eu falei tipo Minas Frescal? Isso quer dizer que ele não foi criado, produzido em Minas, por exemplo. Ele pode ter sido criado em São Paulo, no interior do Rio de Janeiro. E aí, com isso, você não pode induzir o consumidor ao erro, fazendo com que ele acredite que aquele queijo foi feito, produzido em Minas. Assim você consegue dizer que a essência é a mesma, mas a denominação de origem é diferente. Outro exemplo legal de trazer aqui para esse tipo de erro é quando você tem um molho de tomate tipo italiano. Se você for produzir esse produto, se o seu cliente for produzir esse produto aqui no interior de São Paulo, no interior de Curitiba, ele não pode dizer que ele é um molho italiano, ele tem que dizer que ele é tipo italiano, ele tem as bases da origem, mas não foi criado na Itália. Então, se você acabar usando alguns elementos como a Torre de Pisa, ou alguns elementos que representem ali a Itália, você pode acabar, então, induzindo o consumidor ao erro dessa forma também. Então eu resolvi fazer esse vídeo para a gente ficar atento, porque também a nossa função como designer é saber de todas as informações obrigatórias, do que é errado, do que é certo, para a gente orientar nossos clientes. Nem sempre o cliente ele tem uma equipe de P&D, que é pesquisa e desenvolvimento, ou uma assessoria de marketing que possa orientar ele. E se a gente souber, a gente vai mostrar mais profissionalismo e gerar mais confiança do cliente com a gente. E aí ele evita dores de cabeça com a Anvisa, com a MAPA ou qualquer órgão regulamentador. E aí, sabendo de tudo isso, você vai com certeza arrasar nos seus projetos de embalagem.